Fala galera do primeiro ano, começando mais uma aula de Sociologia, ok? Vamos lá, a matéria que nós vamos falar hoje, ela tá lá no capítulo 5 do seu material. Então pega seu livro, pega seu caderno para você conseguir fazer anotações ao longo desse tempo, vai para um lugar tranquilo, presta bastante atenção e vamos lá. Porque hoje nós vamos falar de trabalho. O que é trabalho? Trabalho é aquilo que o ser humano faz que diferencia ele de um animal. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Um animal, quando ele, por exemplo, está com fome, ele não vai modificar a natureza. Ele vai lá, vai pegar o seu alimento na natureza. Ou ele vai lá e vai caçar um outro animal e resolvido, vida que segue. Já o ser humano, quando ele precisa se alimentar, ele cria artifícios. Ele transforma o mundo onde ele vive para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga fazer algo. Então, ele transforma a natureza, ok? Ele exerce trabalho. E aí, dependendo da forma como eu compreendo o trabalho, como ele se realiza, eu posso ter visões de mundo diferentes. Por exemplo, se eu sou parte de uma sociedade escravista, onde a mão de obra é majoritariamente escrava, a minha visão de mundo é de uma pessoa que concorda com a escravidão. Se eu sou parte de uma sociedade onde o trabalho é determinado com base no nascimento, uma sociedade servil, a minha visão de mundo é de uma pessoa que, pelo menos via de regra, devo concordar com isso, certo? Outra coisa, diferentes noções de trabalho compreendem diferentes formas de socialização. Dito de outro modo, eu me socializo, eu me interajo, eu crio, eu mudo, modifico e transformo a minha sociedade com base nas relações de trabalho. Por fim, na sociedade capitalista, o trabalho é visto como algo valorizado e o ócio, ou seja, o oposto do trabalho, é considerado o símbolo da malandragem, da preguiça, daquela pessoa que não quer nada com nada, porque quem constrói a sociedade capitalista é a pessoa que trabalha e trabalha bem. Tanto que você vai ter o surgimento de algumas frases que eu sei que você já deve ter ouvido por aí. O trabalho dignifica o homem. Tempo é dinheiro, vamos produzir mais. Você está fazendo pouco, você precisa produzir mais, você precisa fazer mais. Nada do que você está fazendo ainda é suficiente. Então vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Esse é o discurso da sociedade capitalista, certo? Vamos agora pensar na forma como o trabalho ele foi desenvolvido ao longo de 3 grandes idades na história, antiga, média e moderna. Na Idade Antiga a gente tinha diferenciação, a separação entre 2 tipos de trabalho. Ele podia ser manual ou contemplativo. O trabalho manual é aquele que eu faço com a minha mão ou com instrumentos. É aquele tipo de trabalho prático, técnico, pedreiro, construtor e coisas assim. O trabalho contemplativo é aquele que envolve atividade intelectual. Normalmente ele era exercido por políticos, filósofos, pensadores, pessoas que queriam ali responder às questões importantes a respeito da vida e da sua origem. Na Grécia Antiga é importante pensar que o trabalho manual ele era subordinado ao trabalho contemplativo. Ele era visto como algo degradante, como algo inferior, menor. Mas apesar disso, ele era considerado necessário. Porque como é que eu vou ter a minha casa se eu não tenho pedreiro para construir ela? Certo? Então, era importante esse trabalho, apesar de não ser valorizado. Na Idade Média, nós temos ali... Lembra daquela pirâmide social que eu sei que seu professor já falou? Nós temos uma sociedade estamental, dividida com base no nascimento. E o que isso quer dizer? Que o fato de eu nascer em determinada ordem, em determinado estamento, significa que aquela vai ser a minha função e a minha profissão na sociedade. Portanto, se eu nasci servo, eu vou ser agricultora. Se eu nasci nobre, eu preciso ser defensora, eu preciso ser guerreira, defender as minhas terras. Ou o máximo que eu posso fazer é me alistar à igreja e fazer parte do clero, do grupo de oradores, aqueles que deveriam orar pela sociedade. Outra coisa importante para você saber, o trabalho na Idade Média ele era associado ao sofrimento e à penitência, porém ele levaria à salvação. Como assim? Na Idade Média a visão das pessoas era alcançar a vida após a morte. Não era esse mundo simples aqui, era um mundo posterior, aquele que ainda há de vir. Então eu vou trabalhar e vou trabalhar bastante, mas como recompensa pelo meu trabalho, eu vou alcançar o paraíso, a vida eterna, enfim. Então por mais que eu sofra, eu vou alcançar a salvação. A frase em latim para isso é ora et labora, ou seja, ore e trabalhe. Saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, a gente tem uma diferença na forma de perceber o trabalho. Porque o trabalho manual ele passa a ser mais valorizado. E a frase é a seguinte, é importante colher o fruto do seu próprio esforço. Já viu seu pai quando fala pra você o seguinte, quando você começar a trabalhar, você vai entender o valor do dinheiro. Por quê? Porque é importante reconhecer, colher o fruto do esforço. Esse é o discurso da Idade Moderna. E também na Idade Moderna que aconteceu a Revolução Industrial. Guarda esse acontecimento. E na Revolução Industrial nós temos novas técnicas, novos
novos modelos de produzir. Isso essas técnicas elas foram sendo aprimorados, de modo que o trabalho ele se transformou em um comportamento fundamental, essencial de todo ser humano. E também como símbolo da liberdade. Por quê? Porque lá na Idade Média, o meu trabalho era determinado com base no nascimento. Então, se eu nasci camponês, eu vou morrer camponês, eu vou trabalhar de acordo com a minha função ali, de acordo com o meu nascimento. Na Idade Moderna, pelo menos via de regra, eu vou poder escolher qual profissão, qual função eu quero exercer na sociedade. Então, o símbolo da liberdade, ok? Vamos pensar agora em dois autores que pensaram e analisaram o trabalho, Marx e Durkheim. Para Marx, a divisão social do trabalho ela se sustenta com base em relações de poder, ou seja, vamos pensar num exemplo. Durante o processo colonial aqui, antes da colonização, os indígenas eles trabalhavam e dividiam o seu trabalho com base em sexo. Mulher faz uma coisa, homem faz uma coisa. Aldeias pequenas, uma divisão simples do trabalho. Quando veio a colonização, tinha até escravidão no meio da população indígena. Ou seja, a relação de poder determina a forma como o trabalho deve ser dividido. Marx também faz a separação entre o trabalho físico e o trabalho intelectual. O trabalho físico é aquele técnico, aquele que você faz com as suas mãos, não precisa pensar muito bem. Mas o trabalho intelectual é aquele que você usa a sua capacidade cognitiva, que você precisa pensar para fazer, ok? Graças a isso, ele estabelece a criação de dois grupos opostos em guerra, em conflito, de agora até a eternidade: burguesia e proletariado. O burguês é aquele que tem os meios de produzir riqueza, e o proletário é aquele que não tem os meios de produzir riqueza e, por isso, vende a sua força de trabalho. Dito de outro modo, o burguês é o dono da fábrica, da indústria, do comércio, e o proletário é aquele que não tem terra, que não tem fábrica, que não tem indústria. Então, como é que ele vai viver? Ele vai trabalhar, ele vai vender a sua força de trabalho para o burguês. Outra coisa que Marx diz: hoje nós estamos vivendo numa sociedade fruto da Revolução Industrial extremamente especializada, ou seja, existem pessoas que fazem funções muito pequenas, muito simples. Isso gera uma interdependência entre nós. Lembra lá na greve dos caminhoneiros? Quando um grupo da sociedade não funciona, a gente tem uma sociedade quase entrando em colapso, porque eu preciso do caminhoneiro para transportar a minha mercadoria. Eu preciso da atendente telemarketing para resolver o problema com o meu cartão. Eu preciso do professor para ensinar o menino ali na escola. Então eu preciso uns dos outros para que a sociedade funcione. Durkheim também vai falar sobre o trabalho. E ele vai dizer que a Revolução Industrial ela gerou novos valores, mas eles não são orientados com base em conflito, e sim por laços de solidariedade. Para Durkheim, existem dois tipos de solidariedade. Ela pode ser mecânica ou orgânica. A solidariedade mecânica é aquela feita por indivíduos que compartilham uma consciência coletiva, de ordens, valores e tradições comuns. É quando eu faço pensando no todo, pensando no geral, é quando eu tenho um pensamento coletivo. Por exemplo, a sociedade medieval. A ideia era o pensamento coletivo, era pensar também no que vai acontecer depois que eu morrer. Era uma sociedade que tinha visões, valores, tradições em comum. Já a solidariedade orgânica é aquela solidariedade moderna, a grande cidade, o mundo capitalista complexo, com altíssima divisão do trabalho e uma interdependência. Então, nessa solidariedade, a gente tem um mundo que precisa de coesão social. Dito de outro modo, quando cada um faz a sua parte, a gente tem uma sociedade ligada, coesa, que funciona, digamos assim. Agora vamos falar de 3 modelos produtivos. Quando a gente fala de trabalho, você precisa se lembrar desses 3 modelos produtivos: Taylorismo, Fordismo e toyotismo. O Taylorismo, na verdade, é uma parte teórica. O Taylor, ele pensou em organizar cientificamente o trabalhador, porque ele estava vendo que o trabalhador, dada a fábrica da Revolução Industrial, ele estava se envolvendo demais com sindicato, com política, isso não tinha sentido. Para Taylor, o trabalhador precisa ser um homem eficiente, com capacidade física para exercer qualquer função que ele precise. Então, Taylor criou a ideia do trabalhador dócil, aquele que aceita e recebe todas as opiniões que vêm ali do seu chefe. Ford, que era um leitor de Taylor, ele falou: já sei, vou aplicar esse negócio. Vou aplicar onde? Na minha fábrica. Como é que ele aplicou? Pegou uma esteira gigante, colocou um cronômetro e falou: ó,
Cada trabalhador vai ficar num ponto dessa esteira e à medida que essa esteira for rolando, você vai ali fazendo a sua função. Normalmente era uma função simples, pequena, podia ser literalmente apertar um parafuso e aí essa esteira ia produzindo, cada um fazendo a sua função. Em poucas horas ele tinha um número muito grande de coisas produzidas. Então a ideia de Ford era organizar e padronizar, reduzindo custos e maximizando lucros. Padronizar tanto que um dos ditados conhecidos era o seguinte: você pode ter qualquer Ford modelo T, desde que seja preto. Por quê? Só se produzia carros pretos, é óbvio. Não dava para diferenciar quando eu tenho uma esteira passando e um monte de gente, cada um fazendo a sua função. Então é padronizar, ok? Isso gerou tantos danos psicológicos ao trabalhador que a gente tem Charles Chaplin fazendo uma sátira da forma como esse trabalhador funcionava ali durante a Revolução Industrial. Então você vai assistir, pra mim, o filme Tempos Modernos, eu garanto, é um filme muito engraçado, você vai se divertir assistindo. Continuando no meio de os modelos de produção, a gente tem agora o toyotismo. E qual que é a diferença do toyotismo? É que ele não queria produzir demais a mesma coisa, ele queria dar opção para que as pessoas pudessem comprar aquilo que elas querem. E o que eu vou produzir? Somente o necessário. E quando? Just in time, na hora certa. Eu vou produzir bem, vou produzir o que eu preciso no tempo certo para que a pessoa consiga comprar e para que ela tenha diversidade na hora de escolher o seu produto. E hoje, qual que é o modelo que a gente tem? Hoje a gente tem um modelo de flexibilização que ganhou carinhosamente o apelido de precariado. Como assim? A precarização do trabalhador, a precarização do proletário. Então a gente tem um trabalhador precariado. O que é esse trabalhador? É aquele que vive na informalidade, que não tem segurança, que as leis trabalhistas não funcionam para ele, que ele não tá lá de carteira registrada. Por quê? Ele é aquele cara que vende o almoço para comprar a janta. Sabe como é que é? Trabalhadores que fazem de tudo para conseguir o seu sustento. Isso gerou pessoas com problemas, pessoas endividadas, que não conseguem se inserir na sociedade porque não têm condições necessárias para isso, certo? Meninos, tem um trabalhinho para vocês fazerem, um textinho para você fazer lá no seu caderno. Coloquei em anexo ali agora. Deus abençoe vocês, fique tranquilo, faça as atividades do seu livro e atividadezinha no seu caderno. Deus abençoe, fique tranquilo, vai dar tudo certo. O Senhor vai falar com a gente, em breve estaremos juntos de novo, ok? Abraço para vocês.